بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Na aula passada, a gente estava falando sobre a unicidade de Deus, sobre a crença. A gente fez duas aulas. Uma a gente falou que a verdadeira crença é a crença de Abraão, o profeta Abraão, que passou sobre ele. Depois falamos explicando a unicidade de Deus dentro do Alcorão. Não só a gente seguir a crença de Abraão, mas no geral. E também citamos alguns versículos mostrando que todo profeta foi enviado para pregar a unicidade de Deus, como a gente viu no versículo 36 do capítulo 16, que Deus Altíssimo enviou para cada povo, para cada nação, um profeta, para dizer para eles: adorai a Allah. Então, a unicidade do povo. Mostramos o exemplo de Jesus, mostramos o exemplo de Moisés, mostramos o exemplo de Ruth, mostramos o exemplo de Abraão que passou sobre eles. Todos eles o que? Pregaram essa mesma mensagem. Qual que é a mensagem? A unicidade de Deus. E também falamos alguns versículos sobre as antigas escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E também eu falei na aula passada que são vários os versículos que confirmam, tanto no Antigo Testamento, que não há problema, como no Novo Testamento, que Jesus pregou o quê? A unicidade de Deus. E a gente falou, não temos um ou dois versículos para que a pessoa fale que esse é um versículo isolado, esse é um versículo fora de contexto. Pelo contrário, são várias, ou podemos falar centenas de versículos falando sobre o que? A unicidade de Deus, que Jesus pregou isso. E eu separei alguns, como para não falar que a gente falou, citando, eu separei alguns. Tem muito mais que isso, mas mais ou menos eu separei uns 40 versículos. Mas tem o que? Muito mais. Você vai juntar o que com a profecia dele, que ele era um profeta de Deus. O que ele pregou vai dar mais do que 100 versículos falando o que? Sobre isso. E claro, além dos versículos falando sobre a unicidade de Deus. Então, no Alcorão também tem alguns versículos que a gente o que? Não citou. Tem alguns versículos que a gente não citou. Aqui, ó, por exemplo, no versículo que 156, no capítulo 3. Capítulo 3, que é o capítulo da família de Maria, que a paz de Deus sobre ela. Deus Altíssimo fala: pois Deus concede a vida e a morte. Deus concede a vida e a morte. E Deus bem vê tudo quando fazeis. Ou seja, tudo que vocês fazem, Deus o Altíssimo é onisciente, tem conhecimento do que vocês estão o quê? Fazendo, praticando, realizando. Então aqui mostra também o que? No Alcorão, que Deus o Altíssimo, 156, que Deus o Altíssimo é o que? Onisciente. Eu li uma parte do versículo. Não todo o versículo. 356. É isso? É, só li uma parte do versículo que fala, na parte do versículo, pois Deus concede a vida e a morte, e Deus vê tudo quando fazeis. O confirma a onisciência de Deus.
que Deus tem conhecimento de todas as coisas, de tudo que a gente faz, a gente em público, ou a gente o que? Sozinho ou sozinha, a gente o que? Deus Altíssimo tem o conhecimento do que a gente está praticando. Não é porque você está sozinho, sem os olhares dos seres humanos, que Deus Altíssimo que não sabe o que você faz. Ele não só sabe o que você faz, mas sabe também os detalhes que acontecem no universo. Todo detalhe que acontece no universo, Deus Altíssimo que tem ciência, como a gente explicou na aula o que o decreto divino, que Deus Altíssimo que decretou todas as coisas antes de elas serem o que? Criadas. E a primeira criatura de Deus Altíssimo, como a gente citou, foi a caneta, o qalam, que escreveu o que? O decreto divino, por ordem de Deus Altíssimo. Então isso é um dos versículos o que a gente pode falar que mostra a onisciência de Deus. Também outro versículo que aqui está no 5:76. 5:76. Adorareis em vez de Deus ao que não pode prejudicar-vos nem beneficiar-vos, sabendo vós que Deus é oniviente, o sapientíssimo. Oniviente, o sapientíssimo. Isso está no 5:76. Também mostrando que a unicidade de Deus Altíssimo. Acharam? 5:76. Pode ler. Pergunta acaso, adorar em vez de Allah o que não tem poder para vos prejudicar nem beneficiar, e Allah é o ouvinte sábio. Ouvinte. O ouvinte sábio. Que no meu está um pouco diferente, mas significa o quê? A mesma coisa. Deus Altíssimo que tem ciência de tudo, escuta tudo, ouve tudo que a gente o que pronuncia, e tudo é o que registrado no livro. Aqui Deus Altíssimo fala isso, a gente tem que prestar atenção no contexto. Antes desses versículos, volta um versículo para trás, 75. Está falando sobre o quê? Sobre o Messias, sobre Maria. Não é senão o mensageiro. Pode ler. Não foi senão um mensageiro antes dele, passaram outros mensageiros, e sua mãe era extremamente veraz. Ambos eram humanos, por isso comiam os alimentos. Vê como lhes esclarecemos os versículos, mais vê como são enganados. Aqui está falando o que de Jesus. Se a gente volta antes também no 73, está falando o que da Trindade, que é uma grande blasfêmia, que é incredulidade, o que é falar que Deus Altíssimo é um dos três, ou seja, da Trindade, uma das três pessoas. E logo depois, por isso que a gente tem que entender o contexto, no 76, adorais em vez de Allah. Quem que eles adoram em vez de Allah? De Deus Altíssimo. Jesus, Maria. Tem denominações antigas que tomavam ela o quê? Por ela ter concedido Deus, que é o filho dela, né? Segundo algumas, igual os católicos, até hoje suplicam por ela e acham que ela pode beneficiar ou prejudicar. Por isso que suplicam, ou seja, uma intercessão por ela. Então tudo isso que Deus fala que é o que é uma blasfêmia,
uma incredulidade. A gente deve o que? Suplicar somente para Deus. Deus é o único que tem como beneficiar a gente. Deus é o único que pode ajudar a gente, socorrer a gente. Ou seja, aqui mostra, irmãos e irmãs, o que? A unicidade de Deus, como é o Alcorão de capa a capa. Ou seja, todo o Alcorão tem essa linha, ou essa crença: adorar somente a Deus. Não vai encontrar no Alcorão um versículo falando que para você adorar a Deus, ser prostrado para Deus, em outro versículo que para você adorar santos, ídolos. Ou seja, é só essa crença que tem no Alcorão, porque Deus, o Altíssimo, é a palavra dele. É o último sagrado, é o último livro sagrado, nobre, que Deus, o Altíssimo, que revelou para a humanidade, como guia e orientação para a humanidade. Então, pessoal, que tem que prestar atenção na mensagem, desde o começo. Como começou essa mensagem? O que os profetas pregaram? Qual que é a mensagem de Deus? Se Deus é o único, soberano, tem só um caminho. Então, qual é o caminho de Deus? Qual é a religião dos profetas, que a gente colocou o nome da aula passada? Qual que é a religião dos profetas? O que os profetas seguiram? O que os povos que seguiram os profetas de Deus seguiram? Qual que era a crença deles? Tanto em Jesus, como em Moisés, como Isaías, como Ismael, como Isaac. Qual que era a crença dessas pessoas? E o que eles acreditavam que, por exemplo, Moisés era, que João era, que Zacarias era, que Jesus era, que Davi era? E sim, profetas de Deus, mensageiros de Deus, que trouxeram o que? A mensagem. E também tem no Alcorão 31:26. Olha para vocês verem. 31:26. Quem gostaria de ler? Trinta e um, 26. Pode ler, tá? Se ninguém se ofereceu, lê. 31:26. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pertence tudo que há nos céus e na terra. Certamente Allah é que é o rico, o louvável. Então, tudo o que pertence a quem? A Deus Altíssimo, soberano. Tudo pertence a Ele, que há nos céus, que há na terra, que há em ambos, ou entre ambos, tudo pertence o quê? A Deus Altíssimo. Isso aqui também é um versículo que, claro, mostrando a soberania de Deus. Também agora, em outro versículo, são tantos, mas esse aqui também é o que? É interessante, o 64:2. 64:2. 64:2. Que fala aqui: Ele foi quem vos criou, e entre vós há incrédulos, assim como há fiéis. Tem o que? Pessoas fiéis, crentes, e como também tem o que? Pessoas renegadoras, que renegaram a fé, que são incrédulas, não creram na mensagem. Contudo, Deus bem vê tudo quanto fazeis. Quer ler, Jairo? Lê. Como está a tradução aí? 64:2, né? É, 64:2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ele quem vos criou, mas, apesar disso, entre vós há quem descrê, e entre vós há quem crê, e Allah é observador do que praticais. Então, o nosso Criador, quem tem o controle do universo, Deus disse. E dentre as criaturas,
aceitou a mensagem de Deus, revelada aos profetas de Deus, e há quem o que renegou, deu as costas para a mensagem de Deus e renegou o que? O que os profetas trouxeram. Só todos nós somos o que? Criaturas de Deus. E Deus mostrou para nós os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, e te deu um livre-arbítrio para você o que? Escolher. Se você quer o caminho do bem, o caminho da salvação, o caminho de Deus, que é o caminho dos profetas de Deus, aquilo que Deus Altíssimo que revelou para os profetas, ou você quer ser dos renegadores, dos incrédulos, dos injustos, dos que rejeitaram a mensagem de Deus revelada para os profetas de Deus, que foi a única mensagem, a unicidade de Deus, adorar somente a Deus. Claro que os profetas, irmãos e irmãs, isso aqui tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. A gente vê que os profetas de Deus pregaram a unicidade de Deus, mas as leis divinas, as ordens divinas, os mandamentos divinos eram diferentes. Isso chama o que? Um pouco a atenção das pessoas. Fica, mas como assim? Se todos os profetas foram enviados por Deus Altíssimo, mas os mandamentos o que? São diferentes. Deus cita isso no Corão, que cada profeta o que? Tinha os seus mandamentos, de acordo com o povo que ele o que? Vivia. Agora, por exemplo, se a gente vê o povo de Israel guardava o sábado, foi ordenado a eles a guardar o sábado. Agora, para o povo, a nação do profeta Muhammad, foi escolhido a sexta-feira. Deus Altíssimo escolheu, e é o melhor dos dias. Um profeta que passou sobre ele fala em um dito. Isso não quer dizer o quê? Que o Deus que enviou Muhammad não é o Deus que enviou o quê? Moisés. Mas os mandamentos são diferentes. Algumas coisas eram lícitas ou permissíveis em outras nações, e na nossa nação é o quê? Proibido. Com a sabedoria de Deus, porque proibiu para essa nação e permitiu para aquela nação. Ou também a comida, alguns alimentos. Agora, por exemplo, a gente vê no Alcorão um exemplo disso, que o profeta Jacó, que passou sobre ele, se prostrou, e os irmãos de José para José. Aquela prostração era o quê? Sinal de respeito, reverência para o quê? Para o profeta José, que passou sobre ele. Não era adoração. Mas mesmo isso, agora a gente falando na Sharia, nas leis islâmicas que foram reveladas para o profeta Muhammad, que passou sobre ele, isso é o quê? Pecado. Mas no Corão mostra isso. Mas isso era o quê? Uma ordem divina para aquele povo especificamente. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, que a mensagem principal é a mesma de todos os profetas. Todos eles pregaram o quê? A mesma mensagem, que é a unicidade de Deus. Os mandamentos, Deus Altíssimo, com sua plena sabedoria, revelou para cada profeta o quê? Mandamentos. Mesma coisa se a gente falar Abraão, que passou sobre ele, olha, para o profeta Muhammad foi concedido a sexta-feira, para o profeta Moisés foi concedido o sábado, e para o profeta Noé, qual o dia que foi concedido? Para o profeta Abraão, qual o dia que foi concedido? Só Deus tem a ciência disso. Não foi revelado para nós. Deus Altíssimo não revelou todas as coisas para nós. Tem coisas que a gente conhece e tem coisas que a gente o quê? Desconhece. Mas isso o quê? São mandamentos. Cada povo teve os seus mandamentos. Cada povo teve os seus mandamentos. A oração também. Às vezes o jejum, se a gente prestar atenção, o jejum dos profetas anteriores era muito mais difícil do que o jejum que a gente pratica. Isso mostra a misericórdia de Deus, o Altíssimo, para essa nação. Obrigou mais fácil do que o jejum
das outras nações. Se a gente vê segundo as Escrituras, o jejum deles era o quê? 40 dias. 40 dias. Nós jejuamos o quê? Um mês. Então, facilidade. O jejum também do profeta Davi, que é paz sobre ele jejuava um dia sim, um dia não. O profeta Muhammad, que é paz sobre ele, jejuava o quê? Nas segundas e nas quintas. E nos 3 dias de lua cheia, 13, 14 e 15. Ou seja, é mais facilidade o quê? Para a nação do profeta Muhammad. O jejum do profeta Muhammad é mais fácil o quê? Que o jejum do profeta Davi. Ou seja, cada profeta teve os seus mandamentos. Mas a mensagem é única, irmãos e irmãs. A mensagem é única. Adorar somente a Deus. Crer somente em Deus. Crer que Deus é o único Salvador. Crer que Deus é o único Criador. Crer que Deus é o único digno de adoração. Essa mensagem que nenhum profeta pregou além disso. Agora outro versículo também que mostra a unicidade de Deus, no 7, 191, 192, capítulo 7, 191, 192. Isso aqui é um versículo para a gente o que? Refletir. Para a gente o que? Refletir quem é o Criador, quem criou os céus, a terra. Quem gostaria de ler? Sete, 191 e o 192. Atribuíram-lhe parceiros que nada podem criar, uma vez que eles mesmos são criados. Nem tampouco poderão socorrê-los, nem poderão socorrer a si mesmos. Aqui, atribuíram-lhe parceiros. Atribuíram para Deus o que? Parceiros, que nada podem criar. Esses parceiros podem criar alguma coisa? Essas estátuas, esses santos, não podem criar nada, não têm esse poder. Uma vez que eles mesmos são o que? Criados. A criatura cria, ela foi criada, como que ela vai criar? É um servo de Deus, é uma criatura de Deus Altíssimo. Nem tampouco poderão socorrê-los. Pode te socorrer se nem te escuta. Como que vai te socorrer? Se tu chamar por esses santos, esses mortos, às vezes são pessoas o que? Virtuosas, tementes a Deus, mas as outras pessoas que idolatraram, elas não têm culpa disso, mas eles podem socorrê-los, têm o poder de socorrer, se eles nem escutam. Como que vão socorrer? Nem poderão socorrer a si mesmos. Eles conseguem salvação. Eles se salvam sozinhos ou precisam da misericórdia de Deus, da salvação de Deus? Quando Deus Altíssimo fala que Ele é o único Salvador, o paraíso e o inferno está nas mãos de Deus. Só Deus o que? Que permite as pessoas entrarem no paraíso, como no inferno. Só Deus tem esse poder. Essas pessoas não são salvas a não ser se Deus Altíssimo que a salvar. A salvar. Se Deus Altíssimo que a salvar. Como eu vou suplicar para essas pessoas? Se elas precisam de salvação, eu devo suplicar e pedir salvação para o Salvador, o único Salvador, Deus Altíssimo, o único que salva. Se essas pessoas aqui, como Deus fala, precisam de salvação, preste atenção, nem poderão socorrer a si mesmos. Não conseguem se socorrer, não conseguem se salvar. Precisam da misericórdia e da salvação divina para serem salvos. Tudo isso mostra o que, irmãos e irmãs? Que a gente é o que? Imperfeito. Precisamos de Deus Altíssimo para a gente ser o que? Socorridos, salvos. Aqui mostra o que é a imperfeição, a fraqueza, a incapacidade do ser humano.
E mesmo assim o ser humano vai o quê? E adora e atribui parceiros a Deus, sabendo que esses parceiros são criaturas de Deus. Deus o Altíssimo criou. São vários irmãos e irmãs os versículos, mas para a gente falar sobre outro assunto, isso aqui o que está no Alcorão, são vários versículos, a gente separou vários aqui, mas não tem como ler todos. Agora outra coisa, olha, prestem atenção, o próprio Jesus, que é a paz sobre ele, que eu falei que eu tenho aqui centenas de versículos, aqui a gente vai falar alguns, fala o que? Sobre isso. Não é no Alcorão, a gente viu no Alcorão Jesus falando mensageiro de Deus, Deus Altíssimo falando que ele é profeta de Deus. Mas olha no livro que, nas antigas escrituras, por exemplo em Lucas, olha o que ele fala sobre, que Jesus fala, Lucas 18, 19, capítulo 18, versículo 19, Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ou por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui Jesus está notificando que ele é uma divindade, que ele é o Deus vivo, ou ele está falando que ele é um servo, uma criatura de Deus, falando aqui, notificando a gente, ó Israel, ó povo de Israel, ó filhos de Israel, toda bondade, toda benevolência pertence a Deus, o único. Ele é o único que merece esse nome, esse atributo. Ele é o único que concede o que? A bondade. Toda a bondade vem dele, toda a benevolência é dele. Eu sou apenas um servo de Deus. Então o que? Não me chama de bom. Porque toda essa bondade que você vê no mundo não é por minha causa, e sim por causa de Deus Altíssimo. Toda essa misericórdia que tu vê entre as pessoas, toda a paz que você vê, vem de quem? É concedida por quem? Por Deus Altíssimo. Claro, aqui é um versículo que é claro, mostrando que Jesus o que? Não falava que ele era um ser o que? Divino. Agora também em Marcos, capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui a gente vai fazer uma aula, inshallah, acho que é quarta que vem, falando só sobre esse versículo. A gente faz aulas separadas, não na mesquita, mostrando o que cada versículo sozinho, lendo todo o contexto para não chegar o que uma pessoa e falar, olha, está lendo o que? Um versículo, tu não leu o que vem antes e o que vem depois, para não falarem isso. A gente tem aulas o que? Separadas, falando o que? Sobre só uma passagem, a gente não vai nem para outra, ou seja, não trouxemos outro versículo, ficamos só nesse versículo durante uma hora e meia, falando só sobre esse versículo, o que vem antes, o que vem depois, e falando e mostrando o que, qual era a pregação, o que Jesus pregou nesse mundo. Então aqui, o que ele responde para os escribas, ou para o escriba? O primeiro de todos os mandamentos, ou seja, o mais importante de todos os mandamentos, o que leva a pessoa o que? A salvação, se a pessoa praticar esse mandamento, o que te leva ao paraíso, é você fazer o quê? Ou seja, ele não perguntou qualquer pergunta, esse escriba, ele perguntou, vamos falar, a principal pergunta, a melhor das perguntas, ele perguntou para Jesus, porque ele viu, quando viu ele debatendo com os fariseus, a eloquência dele, a inteligência dele, como que ele respondeu eles, ele se agradou. E é como ele estivesse falando, ó Jesus, eu gostei do que você falou ali. Eu acho que isso que você falou é o que Deus Altíssimo quer de nós. Mas
qual que é o mais importante de todos os mandamentos? Qual que é o principal? O que vai levar à salvação? O que vai me levar a cumprir aquilo que Deus Altíssimo te revelou, Jesus? Ele responde isso para ele. O primeiro de todos os mandamentos, ou seja, o mais importante, é: ouve Israel, falando com o povo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus. Jesus entra aqui ou não entra nesse pronome aqui? Nosso. Jesus faz parte ou não faz? Faz parte. Quem falar que ele não faz parte, que traz uma evidência, tirando ele daqui, dessas pessoas. Quando ele fala o que? Nosso Deus é o único Senhor. Ainda ele afirma também, é único. Não há dois, não há três, é o único Senhor. Agora, o Deus de Israel, que ele está falando com o povo de Israel, o Deus de Israel, é Deus de Jesus? Sim. Segundo esse versículo, é o Deus de Jesus. Não há dúvidas, porque ele fala o quê? Nosso Deus, nosso Criador, nosso Deus, nosso Senhor, é o único Senhor. Isso aí a gente vai explicar o que depois. Outro também, João, capítulo 7, versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, isso que eu prego, isso que eu ensino vocês, essas instruções que eu trouxe para vocês, esses ensinamentos que eu trouxe para vocês, não é de mim, não é da minha parte, e sim daquele o quê? Que me enviou. Quem que enviou? Jesus. Vamos deixar Jesus responder. Daqui a pouco vocês vão ver o versículo. Ele respondendo, quem enviou ele. Para não falar, mas respondeu por ele. A gente não fala a não ser o que está escrito. Isso não é o meu entendimento, é o que está escrito. Qualquer pessoa que lê isso aqui vai entender dessa forma. Tu quer entender de outra forma, quer trazer uma coisa fora do contexto aqui, do que está escrito, para te não falar, está pegando o pé da letra, traz evidência confirmando esse teu entendimento, porque o que está no sentido literal aqui é isso que está escrito. Ninguém vai entender outra coisa aqui, se alguém ler, ninguém vai entender a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Não, ele está querendo dizer aqui que a doutrina é dele e não é daquele que enviou ele. Tem alguém que vai entender isso? Não existe uma pessoa que vai entender isso. Se entender dessa forma, essa pessoa que Deus guia, não precisa falar com ela. Entendeu? E mesma coisa aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ninguém vai entender de outra forma. Não, aqui ele está falando que ele mesmo é o Deus. Pelo que está escrito. Que está escrito literalmente aqui, todo mundo vai entender dessa forma. Quem entender de uma forma diferente que isso aqui, que está escrito, que traga evidências mostrando que isso significa outra coisa. Porque aqui não vai entender a pessoa somente o que está escrito. E Deus Altíssimo revelou a palavra para a gente, revelou os livros sagrados para nós, para a gente entender a palavra ou para a gente não entender. Fez a gente racional e não fez da gente o que? Irracional. Para a gente entender ou para a gente não entender? Para a gente refletir ou para a gente não refletir? Então não vem me falar que esse versículo ou a palavra de Deus é para a gente o que? Não entender. Se fosse para isso, revelava para pessoas o que? Irracionais. Se é só o que seguir, é a fé. Deus te deu um cérebro. Isso aqui é o que a gente pode falar, a grande dádiva de Deus Altíssimo para com o ser humano, esse cérebro brilhante, para a pessoa que refletir, meditar, entender a palavra de Deus. Então isso aqui é o 7,16. Agora em João também 5,30, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu de mim mesmo não faço nada. Como ouço, assim julgo. O que é revelado para mim,
Eu julgo de acordo com aquilo que é revelado para mim. Quem me revela? Deus Altíssimo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Por isso que eu falei, não vou responder quem enviou ele. Deixa Jesus responder quem enviou ele. Quem que enviou ele? Deus. Ele foi enviado ou não foi? Moisés foi enviado ou não foi? Davi foi enviado ou não foi? Muhammad foi enviado ou não foi? Abraão foi enviado ou não foi? Noé foi enviado ou não foi? Todos foram enviados. Todos são o quê? Mensageiros de Deus. Foram enviados por Deus para pregar o quê? A palavra de Deus. Para pregar aquilo que Deus Altíssimo revelou a elas. Isso tudo faz parte do quê? Da misericórdia de Deus. Criou os seus servos, exaltou os seus servos, revelou a eles a palavra dele para instruir eles, para seguirem e viverem uma vida nessa terra digna, para facilitar o caminho de Deus, a religião de Deus na vida das pessoas, é para facilitar a vida das pessoas. Por isso o profeta fala aqui sobre ele: não dificultem, facilitem. Facilitem para as pessoas e não dificultem. A religião foi revelada, ou seja, Deus escolheu para nós esse caminho para facilitar as nossas vidas, para a gente viver uma vida o que? Digna. Tudo isso que faz parte da misericórdia de Deus para conosco. Então tudo isso aqui, irmãos e irmãs, não foi só Jesus que pregou. São vários os versículos. Irmão e irmã cristão, não tem como tu isolar todos esses versículos. São 100, são centenas. Isso é o que a gente pesquisou. Se a gente ler de volta e começar a analisar, vai ter mais. Não tem como tu isolar o que? Todo o livro. E falar o que? Que Jesus pregou além daquilo que os profetas pregaram. Olha isso que está em Marcos 12, 29, é a mesma coisa que Moisés falou antes dele. É a mesma coisa que Moisés falou antes dele. Aonde está Deuteronômio? Que Moisés falou que é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu me lembro, acho que é 6:4. Aqui. Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O que Moisés pregou? Ô Israel, mesma coisa. É o mesmo versículo que está em Deuteronômio, foi para o que? Em Marcos. É o mesmo. Porque Moisés pregou a mesma mensagem de Jesus. Jesus pregou a mesma mensagem de Moisés. São irmãos de fé. Todos pregaram a mesma mensagem. Se ele escreveu, mas vamos falar o que ele anunciar e falar ele que escreveu. Se Marcos soubesse que Jesus é o Deus, o Supremo, o Soberano, porque ele compilou no livro dele esse dito, que mostra o que? A unicidade de Deus, como Moisés mostrou. Se tu quer entender de forma diferente isso, tu vai ter que entender de forma diferente o que? Que está em Deuteronômio. Esse é o problema. Não acha que tu vai sair e explicar como tu quer. Eu vou te trazer lá o Deuteronômio. O que tu vai explicar aqui? Moisés pregou o quê? Tem um judeu na face da terra. Me traz um judeu na face da terra que fala que Moisés pregou a Trindade. Que Moisés conhecia a Trindade, não é que pregou, que conhecia a Trindade. Pelo contrário, pregou e só conhecia a unicidade de Deus. Por isso que ele fala: ó Israel, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É a mesma frase o que está em Marcos. Isso é para a pessoa que quer refletir. Jesus, Moisés pregaram o que? A mesma mensagem. A mesma mensagem. E são, irmãos e irmãs, o que? Vários os versículos o que mostram isso. Isso também está no Alcorão. Mesma coisa, está no Alcorão, como a gente citou. Ele falando para o povo de Israel que ele é o que?
o mensageiro de Deus. O povo de Israel, adorai a Deus. A mesma coisa. Isso tanto está no Corão, como no Novo Testamento, esse versículo, como no Antigo Testamento. Mostrando que Jesus pregou o quê? A unicidade de Deus. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. No Instagram, no Facebook, alguém não entendeu algo? Ela participa do dia que é o sábado e a sexta-feira. Qual foi o livro de Adão, o livro de Noé, o livro de Abraão, o dia e o livro? Só Deus sabe. O seu José está perguntando o quê? Qual foi o livro revelado a Abraão, a Noé? Qual que é o livro que foi revelado a eles? Não notificou a gente, não revelou esse conhecimento. Só fala sobre os pergaminhos de Abraão no Corão. A gente não sabe o que estava, o que escrito, o que foi revelado para ele. Tem algumas passagens que falam dos sábios que explicaram o Corão, falando sobre isso. Fala que era o quê? Como se fosse provérbios, ou seja, frases, versículos falando sobre a unicidade de Deus, como esses versículos que a gente leu, que estava o quê? Nesses pergaminhos de Abraão. Mas a gente o quê? Não tem como ter a certeza. Tanto Noé, Deus Altíssimo não fala qual que é o livro que foi revelado a Noé. Não fala qual que é o livro que foi revelado a Noé. Claro que teve outros livros sagrados, mas o que Deus, o que notificou a gente foi os Salmos de Davi, o Evangelho de Jesus, o Alcorão, claro, e a Torá, que foi revelada a Moisés. Sabe que Abraão também pregou essa mesma unicidade de Deus, né? Isso aí não há dúvidas. Todos eles. Não há dúvidas. Podemos contrariar os profetas, a trajetória dos profetas, nós como seres humanos podemos afirmar que está certo, que está errado, se toda a trajetória deles foram referenciar lá. Como assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, Abraão da história deitou com a serva. Né? Então, hoje a maioria das pessoas que leem convém nessa parte. Então, assim, uma pessoa me perguntou sobre isso. Aí eu falei como contrariar a trajetória de um profeta de Alá. Porque se Alá permitir que ele fosse profeta, é porque ele era, as suas atitudes seriam. Só agora Abraão casou com ela porque ele quis casar somente. Aí eu vi aquela mulher lá, aquela serva, quero casar. Aquela era a serva de Sara, foi dado como presente para ela. Depois ela o que? Concedeu a Abraão, segundo o que está escrito na Torá. Agora ele aceitou o que? O presente dela. Que a gente viu que Ismael, quando ele tinha o que? 86 anos, como está em Gênesis 16, falando o que ele tinha 86 anos, quando Deus Altíssimo concedeu a ele Ismael, da o que? Da serva. Agora Ismael foi concedido por Deus Altíssimo e também foi abençoado, segundo o que? A Torá. É uma escolha de Abraão, ou seja, Abraão fez algo proibido, que era de acordo com o que? Com as leis. Abraão teve mais que uma mulher, Jacó teve mais que uma mulher, Moisés teve mais que uma mulher. Ou seja, era de acordo com as leis de Deus Altíssimo, que revelou a eles. Ou seja, Abraão não desobedeceu a Deus. E quem disse que aquilo que ele casou foi o que? Por vontade própria. E sim mesmo a Sara, segundo a Torá, falou que queria, como ela não poderia ter filho, deu a ele para Deus fazer da nação dele o que? A maior nação. Por isso concedeu a ele o que? A serva. Ela o que? Aceitou. Ah, mas depois ela ficou com ciúmes, aquilo é outra história. Mas agora no começo, aceitou ou não aceitou? Concedeu. Se isso aqui fosse proibido para eles, por que Sara ia conceder para Abraão um filho? Se é proibido,
Se de acordo com as leis de Deus isso é o que? Proibido. É um grande pecado. Abraão ia fazer, ia cometer pecado, Abraão, que eu passo sobre ele, sabendo que esse segundo casamento ia ser o que? Um adultério. Como eu falei, não é só Abraão que casou o que? Com a segunda esposa, como Davi, Salomão, vários profetas, que era o que? Permissível para eles, de acordo com a lei o que? Divina. Eles não cometeram o que? Nenhum pecado e não desobedeceram a Deus. Os profetas não desobedecem a Deus os mandamentos. São o que? Protegidos na parte religiosa de desobedecer a Deus. Ou seja, de fazer aquilo que Deus proibiu, de fazer idolatria, de lidar com magia, tudo isso que eles não fazem, são protegidos. Então a gente não pode falar o que? Que Abraão errou ou que desobedeceu a Deus. O correto é que Abraão cumpriu aquilo que Deus Altíssimo que tornou permissível. É a mesma coisa, gente, na nossa religião. É as mesmas leis. Agora a pessoa que quer, olha, eu não quero casar com a segunda esposa. Eu não quero casar com a segunda esposa. Isso o que é para você? Opcional. Mubah. Permissível. Você que sabe. Não é uma obrigação. O muçulmano tem que casar o quê? Com a segunda esposa. Mas agora, se a pessoa casar com a segunda esposa, eu falo para ela que ela desobedeceu a Deus, que ela fez adultério. Porque se a gente falar que é proibido esse casamento, o que vai ser? Adultério. Só Deus o Altíssimo que permitiu isso, não só para o profeta Muhammad, como para outros profetas, como Abraão, Moisés, Jacó, Davi, Salomão e outros profetas. A minha é, ao mesmo tempo, uma pergunta e uma explicação que você falou antes sobre prostração. Que os irmãos de José se prostraram. Aí fala de uma história que é como se fosse uma parábola, que foi os 12 irmãos e o pai e a mãe dele. Correto. E se prostraram perante ele. Na verdade, não foi. São 13. Não foi, né? Hã? Na verdade, não foi uma. Claro, os profetas não cometem idolatria. Não, estou dizendo, na verdade, não foi. Não é que os irmãos e a mãe e o pai se ajoelharam perante eles e prostraram. Ali ele estava declarando que ia haver um tempo que os irmãos e o pai e a mãe deles ia precisar dele. Porque ele ia se tornar um governador. Não é verdade? E na terra que eles moravam ia haver uma época de escassez. E os irmãos deles iriam buscar. Quando ele foi o governante do Egito. No Egito. Então, essa explicação não é um ato de prostração. É um ato de quê? Que a mãe e o pai e os irmãos deles iriam necessitar de ajuda dele. E eles precisaram de ajuda de José. E ele foi o quê? Na época, o governador do Egito. Não é verdade? O Ita está falando, eu entendi o que tu quis dizer. Que ali, quando ele vê num sonho, quando começa, no capítulo 12, falando sobre o que é o profeta José, a sura toda sobre ele. O Ita está falando ali não é no sentido literalmente, que se prostrou. E sim o quê? Que eles iam necessitar dele depois de anos, quando ele se tornou o quê? Governante. Essa opinião que tem alguns que falaram, que ele trouxe, que não é literalmente o que está escrito ali. Mas o correto é que é literalmente o que está escrito. Mas o que é a resposta para isso? Era permissível. Como? Também tem no Alcorão outra passagem mostrando isso. Que Deus Altíssimo ordenou os anjos a se prostrar para quem? Para Adão. Para Adão. Se prostrar para Adão. Quem que renegou e não se prostrou? Lúcifer. Satanás. Agora se prostrou ou não se prostraram para ele?
se prostraram. Sinal o quê? Exaltando a linhagem dele, ou seja, a criação dele, o ser humano, respeito, ou seja, Deus elevou, exaltou o ser humano, ordenando os anjos do que é se prostrarem para ele. Não era o que é adoração, não é um ato de adoração. Se a gente vai falar que José foi por causa disso, agora e Adão, entendeu? Aconteceu a prostração, literalmente falando, mas era sinal o quê? De respeito, e não o que é adoração. E depois disso, Deus Altíssimo abrogou isso e tornou o que? Pecado. Agora a gente, mesmo por forma de respeito, tu não é um incrédulo, tu não é idólatra, se tu se prostrar na frente de alguém, por sinal de respeito. Mas o que eu vou falar para você? Isso que você fez, Deus proibiu, é pecado. O que? De acordo com as leis que foi revelado para o profeta Muhammad, ou seja, foi abrogado aquilo que foi o que? Permissível para outros profetas. E também outra coisa, agora os profetas que foram enviados, já que vocês entraram nesse assunto, para o povo de Israel, e eles seguiam qual livro? Quais são as leis que eles seguiam? As leis de Moisés, a lei mosaica, não é verdade? Agora, se tu ver, Jesus mesmo que passa sobre ele, fala em Mateus 5,17, não penseis que eu vim o que? Abrogar, eliminar. O que, Jesus? O que tu não veio eliminar e abrogar? A lei. Qual lei? Lei de Moisés. E nem dos profetas, e sim seguir, cumprir. Era um dos seguidores da lei o que? De Moisés, que passa sobre ele. Agora, se a gente perguntar, Jesus, preste atenção, trouxe uma lei nova. Por exemplo, o que eu quero significar aqui com lei? Vamos falar agora que o dia... Deixa o sábado é outro assunto. Vamos falar, dar outro exemplo. Agora, por exemplo, Moisés tinha o que? Os mandamentos. Tinha o que? Os mandamentos. Esses mandamentos, Jesus abrogou um deles? Não abrogou, né? Agora vamos falar carne do porco, carne suína. Jesus abrogou ela? Não estou falando de Paulo, segundo Paulo. Estou falando de Jesus em si. Falou, olha, eu abrogo a carne de porco. É permissível. Vocês podem comer. Porque ali no 5,17 mostra que ele não veio que abrogar, e sim cumprir com a lei. E agora o Evangelho, a gente fala, o Evangelho que Jesus pregou, que foi enviado para pregar o Evangelho do Reino de Deus, como está o que no Novo Testamento. Esse Evangelho tem leis? Isso não existe. Não existe. Outra coisa também, vamos falar agora, como que é dividida a herança? Me explica, dentro do Novo Testamento, como que é dividida a herança? A herança agora, uma pessoa morre, como que é dividida essa herança? De acordo com as leis de Jesus. O que Jesus pregou? Por exemplo, a minha avó, uma pessoa morreu, sobrou para essa pessoa o que? Em vida, a esposa dele, os filhos dele, as filhas, os sobrinhos, a mãe, a avó, o pai. Como que se separa essa herança? De acordo com o Novo Testamento, o Evangelho. Tem? Não tem? Nunca vi, não. Não tem versículos que falam, olha, para a mãe é tanto, para o pai é tanto, para o irmão é tanto, ou seja, se a mãe estiver presente, a avó não vai receber, por exemplo, herança. Um exemplo. Agora ele seguiu o que? As leis de Moisés. A lei, não vem revogar essa lei. Qual que é essa lei? O que a gente encontrar na lei, como a gente encontrou, que a carne suína é pecado na lei de Moisés, Jesus não veio revogar. Continua ou não continua pecado? Continua pecado. O mandamento sábado, guardar o sábado, para Jesus, continua ou não continua? Continua. Ele era judeu.
seguia as leis de Moisés, que Deus o Altíssimo revelou para ele. Mas tu, para mudar isso aqui, tu mudou de acordo com o quê? Tu mudou a lei. Com qual evidência? Se Jesus não veio abrogar? Se Jesus não veio para abrogar, quem que vai abrogar isso? Só se for outro profeta. Só se for outro profeta. Mas agora, quem que abrogou? Aí a gente falou sobre o quê? Sobre Paulo, que entra o quê? Em que foi abrogado. Mas tudo isso mostra o quê? Preste atenção. Quando ele fala 12, 29, Marcos, o Israel, o nosso Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, como ele fala em Deuteronômio 6:4, Moisés, na Torá. E Jesus também fala o que? Em 5:17, que não achem que eu vim o que? Abrogar. Junta esses 3 versículos. Ele veio trazer algo novo ou veio seguir e cumprir o que foi revelado a Moisés e aos profetas? Venho seguir e cumprir. Entenderam? É simples de entender. Se a pessoa quer entender, é só juntar esses 3 versículos. Se ele não vem abrogar, o que Moisés pregou? Pregou tal coisa. Jesus não vem abrogar, sim cumprir, seguir o que foi revelado a Moisés. Como eu vou falar que Jesus abrogou isso, e abrogou isso, e abrogou aquilo, se ele mesmo fala que não vem abrogar? Quem que está certo? O que Jesus falou, ou o que a igreja, ou o que os outros trouxeram? O que Jesus falou. A gente segue o quê? O que Jesus falou. Pregou o quê? A unicidade de Deus. E as leis que ele seguia eram as leis da Torá. E não tem versículos, tanto dentro do Novo Testamento, Jesus lendo alguns versículos de qual livro do Antigo Testamento? Tirando como que? Evidência. Então isso é outro assunto, mas, já que o irmão perguntou, no Instagram, no Facebook, alguém tem uma pergunta, não entendeu algo, tem uma crítica para fazer, sinta-se à vontade. Não concordou com algo que a gente leu até aqui, né? Em João 5:30. As irmãs não ficaram com uma dúvida? Ninguém? Está bem explicado. Então, que Deus facilite para nós. Tem uma pergunta, Suzana? Aqui só uma irmã comentou aqui que Mateus 7,15 fala que existirão falsos profetas na época do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre eles. Sim, Suzana? Não, eu estava assim, na dúvida do sábado. Então, quer dizer que o sábado foi para ele lá. Para quem era? Para o povo de Israel. Dado por Deus, né? Povo de Israel, judeus. Foi concedido para eles guardarem. Até Jesus guardou o sábado. Até Jesus. Ou seja, os profetas do povo de Israel, de Moisés até Jesus, guardavam o que? O sábado. Não teve profetas para outros povos? Teve, é claro. Mas a gente não sabe o nome deles. Guardavam o sábado, só Deus sabe. Não posso afirmar e não posso falar o quê? Que não guardavam. Porque eu não tenho o quê? Conhecimento sobre isso. Deus não revelou. Como que eu vou falar sem conhecimento? Não sabemos. Mas de Moisés até Jesus foi concedido o quê? Na lei, na Torá, o sábado como um mandamento para guardar. Isso aqui é para quem? Para os judeus. Que foi concedido para os judeus. Foi enviado para a unidade. Isso para o povo de Israel. Ele mesmo fala. Moisés também, para o povo de Israel. Então foi concedido para quem os mandamentos? Para aquele povo específico. E aquele povo também que estava seguindo aquele profeta daquela época, né? Sim. Todo profeta, agora até no... Qual que é o versículo? Em João 17:3. Jesus fala o quê? Que ali mostra o que é a shahada. Que a verdadeira vida, a derradeira vida, é você crer em Deus, ou em mim, Jesus, e aquele que me enviaste, em Deus. Então, qualquer profeta que foi enviado, para seu povo, tu deveria crer no profeta, em Deus, é claro.
Agora, quando a pessoa queria se converter, aceitar o profeta, o que ela falava? Eu testemunho que não há outra divindade digna de adoração a não ser Deus, e testemunho que Abraão é profeta de Deus, foi o meu profeta, foi enviado na minha vida. Agora, para Moisés, a mesma coisa, quem aceitou Moisés, eu testemunho que não há outra divindade digna de adoração, e que Moisés é o mensageiro de Deus, é o profeta de Deus, enviado por Deus para nós. E mesma coisa para Jesus. Mas muitos o renegaram, Jesus, que passou sobre ele, e poucos o que? Aceitaram a mensagem dele. Isso para todos os profetas. Por isso que a gente fala, nesse tempo, eu testemunho que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e que Muhammad é seu mensageiro. Foi enviado para toda a humanidade, tanto para os judeus, como para os árabes, para todos os povos. Profeta Muhammad. Então, a mensagem que Deus o Altíssimo revelou, a última mensagem, que é o Alcorão Sagrado, é para toda a humanidade e não para um povo que específico, como era a mensagem de Moisés, de Jesus e dos profetas que foram enviados para o povo de Israel. Que Deus firme nossos corações na fé, nos abençoe onde quer que a gente esteja e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E perdoe nossos pecados e tenha misericórdia de nós. E guie todas as pessoas para a senda reta e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.